Inspiração. Ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Datumcast, na nossa série especial de episódios do Inspiração, Datum, em que nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou Márcio Strumiello, jornalista, e quem me acompanha hoje aqui é a Letícia Schenato, Account Manager na Datum. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, obrigada aí pelo convite. Bem feliz e empolgada com o nosso bate-papo hoje. Muito bom ter você aqui. Bom, o nosso convidado de hoje é um profissional que dedicou grande parte da carreira ao desenvolvimento de software. Foram mais de 10 anos atuando como dev em segmentos como seguros, comunicação e financeiro também. Apesar de imaginar que a sua trajetória seria restrita à área técnica, eventualmente a vontade de se aventurar nos desafios da gestão apareceu. E nesse momento ele descobriu uma nova vocação. Ele que tem nome de jogador de futebol, mas faz a mágica dele fora dos campos e bate um bolão como gerente de engenharia de TI em um dos principais bancos digitais do país. Douglas Costa, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Muito obrigado, Márcio. Uma boa tarde, Letícia. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer também à Datum pelo convite. Prazer nosso de ter você aqui. Bom, Douglas, vou começar do começo. Como é que você se interessou pela área técnica, pela TI, pela tecnologia? Primeiro eu queria agradecer pela introdução. Achei muito bacana. Eu acho que ali como todo jovem, né, no começo, no fim da sua adolescência, quando você começa a pensar o que eu vou fazer da minha vida, né? A gente começa a estudar algumas coisas. Uma das coisas que eu comecei a notar é que talvez eu não teria tanta habilidade em conversar com pessoas, né? Ou jogar bola, talvez. Jogar bola eu tentei, viu? Tentei, meu pai queria muito, mas acabei virando um bom programador. Boa. Não deu muito certo, não. Mas gostava muito de futebol. Era um sonho, isso era um sonho de criança, né? Acho que todo brasileiro, quando é mais novo, sonha ser jogador de futebol, né? Mas não deu muito certo. Não deu muito certo. E eu lembro que na época eu comecei a olhar algumas áreas. Eu pensei muito em arquitetura, eu pensei muito em engenharia civil, talvez engenharia eletrônica. E na minha adolescência eu não tinha computador, né? Então não era algo tão próximo para mim. Eu lembro de um dia, eu fui num aniversário, lá na casa com a galera, né? Um dos meus amigos, já mais velho, adulto, ele foi no quarto do aniversariante para consertar o computador dele ali, né? E ali ele me chamou junto para acompanhar. E foi bacana que a gente começou a conversar sobre computação. Aí eu lembro que ele fez um comando, ele abriu um notepad, e ele fez um comando HTML muito simples, chamado marquee, se eu não me engano, que quando você fazia isso no texto, aí salvava com a extensão HTML, e quando você abria, ele ficava dançando. Eu falei, nossa, esse negócio é muito legal. É mágico, né? É mágico, caramba! E aí eu comecei atrás. Comecei a pesquisar um pouco sobre como que isso funciona o software, né? O que faz o software? Como que um jogo funciona, né? Época Atari, o PlayStation, você fala, cara, como que isso funciona? Isso despertou a minha curiosidade. Aí eu falei, poxa, eu vou estudar desenvolvimento de software. E eu lembro que quando eu escolhi a faculdade, você tinha lá no formulário que você preenchia, você colocava duas opções, né? Uma opção principal, obviamente, e uma segunda opção que era, caso você não passasse na terceira, para você ir para a segunda. Eu lembro que eu coloquei na primeira opção ciência da computação, na segunda opção ciência da computação. Ou seja, eu queria estudar ciência da computação. Tinha que ser aquilo, Tinha que ser aquilo. Não tinha outro Não caminho. tinha outra opção, né? Então foi bacana que eu acho que, eu falo para todo mundo, né? Algumas pessoas, elas, no meio da sua trajetória profissional, elas acabam mudando de carreira, né? Elas não se encontram, mudam de carreira e às vezes até sentem que perderam tempo da vida delas com isso, mas no meu caso isso nunca aconteceu.
né? A carreira que eu escolhi desde o começo foi a carreira que eu sempre gostei, acreditei e tô nela até hoje. Não como eu gostaria no começo, né? Meu desejo era 100% desenvolvedor até o fim da minha vida, mas ainda na área de tecnologia como gestor. Mas o que que houve? Você fez uma virada também para ser um gestor, né, Sim, Douglas? E sim, aí, quer dizer, você teve que abandonar essa coisa de ser só o desenvolvedor, né? exato. Como é que foi isso? Cara, foi um processo. Até eu aceitar, né, demorou alguns anos, porque eu sou uma pessoa bem sistemática, né? Então, desde que eu entrei na área, comecei a estudar, eu tinha muito na minha cabeça quais eram os passos que eu queria dar, né? Então, olha, eu vou começar a estagiar, quando estava na faculdade, né? Quando eu estiver no terceiro ano, eu vou começar a estagiar, quero ficar tanto tempo como estagiário, depois quero ir para júnior, quero ficar tanto tempo como júnior, depois pleno. Então tinha esse plano muito bem traçado na minha cabeça, né? E eu associava isso com a minha idade, né? Quando eu tiver tantos anos, eu quero estar nessa posição. Tantos anos nessa posição. Você era bem organizado, Bem assim, você sabia onde você organizado. queria estar? Sim, exatamente. Eu tinha um foco bem, bem, Legal. bem definido, né? E assim minha carreira ela foi seguindo, né? E eu gosto muito de programar, né? Eu acho era algo que me dava muito prazer. Eu achava muito legal da programação, gente, é que era como não, né? Na prática é isso, você está criando alguma coisa, né? Então Uhum. você recebe ali o requisito, não existe nada, então você começa a construir, né? Você vai passo a passo, e aquele momento no final que você faz o teste que a gente chama de fim a fim, né? Que você Uhum. coloca a entrada da informação, ela passa por uma transformação e sai o resultado que você esperava do outro lado. Nossa, essa sensação para mim Uhum. ela era sensacional. Era muito gostosa. E eu fui evoluindo na minha carreira, né? Ao longo dos anos. E eu lembro que minha primeira posição como líder, né? Ainda era na área técnica, foi em um banco, né? Um grande banco, e eu assumi a posição de tech lead ali. Não era um gestor de pessoas, né? A minha função era garantir que o time estava utilizando os padrões corporativos, as melhores práticas de programação, mas não tinha que falar sobre carreira, não tinha que falar sobre Uhum. aumento, não fazia gestão de pessoas, Era só né? Era só software. Uhum. software, era técnico. Chegava para mim, o que a gente chama de PR, né? Que aí eu analisava, estava certo, falava, corrige aqui, ou não aprovava, a gente seguia. E aí, a primeira vez que eu recebi uma provocação a respeito disso foi nesse grande banco. Tinha eu me lembro se na época ele era coordenador, o gerente Thiago Oliveira, o nome dele. E ele falava pra mim, Douglas, você já pensou em ir pra área de gestão? Eu falei, não. Quer dizer, pensei, mas não é o que eu quero. Não, mas você devia olhar, eu devia pensar sobre isso. Eu falei assim, não quero, cara, não tenho vontade, né? Isso foi a primeira vez que alguém me fez refletir sobre, né? E ali não aconteceu nada, né? Segui minha carreira e eu entrei em uma startup. Entrei lá como especialista, desenvolvedor especialista. E foi curioso que passou poucos meses depois, uns 3, 4 meses, o meu coordenador, ele fez a mesma pergunta para mim. Falou, Douglas, já pensou em ir para a área de gestão? Aí eu falei para ele, já, eu não quero. Já e não quero. Já e não quero. Ele falou assim, mas por que não? Eu falei assim, cara, eu gosto de programar, né? Eu me sinto bem programando. E hoje eu enxergo na minha carreira que eu consigo crescer, né? Na época se falava muito de carreira Y, né? Em que Uhum. você consegue seguir uma vertente técnica, que ele é o mesmo nível de gestão. E eu falei, poxa, não vejo sentido, né? Eu gosto do que eu faço, tô feliz do que eu faço, por que eu vou mudar, né? E ele falava, cara, mas você devia pensar, porque você é um ótimo técnico, mas você fala bem, você se expressa bem, você conversa bem, você escreve muito bem, né? Você tem outras habilidades que geralmente a gente não encontra em um profissional muito técnico, Uhum. né? Então, eu acho que você tem potencial para ser um ótimo líder, né? Pô, obrigado, mas
Não quero. Não quero de novo. Não quero Quer de dizer, novo. eles estavam enxergando em você ali o potencial e você ainda estava resistindo um pouco, né? Exato. Existia Não bastante. queria sair daquela, não zona de conforto, mas talvez num lugar que você se sente mais à vontade. É porque, como eu comentei, era algo que eu gostava bastante, né? A gente vê muito também, Márcio, Letícia, aquelas pessoas que elas, para levantar da cama para trabalhar, né? Você vê muito. Você começa, mas nossa, que preguiça, hoje eu demorei para levantar da cama para ir trabalhar, né? Eu nunca tive isso, né? É claro, né? Aqui morando em São Paulo, né? Você pega um trânsito gigantesco para chegar no trabalho, né? Era bem A complicado, preguiça já tá instalada. né? Exatamente, a preguiça só de lembrar, né? Você pensa bem, né? Às Você vezes, antes pensa de sair, né? bastante. Você fala. Mas nunca foi ali o fato de exercer a profissão, né? Claro, não era mil maravilhas, né, gente? Né? Não era toda hora que eu tava sempre feliz e ficava trabalhando, dando risada, né? Tinha os desafios. Mas era algo que eu me sentia bem. Como eu comentei, né? Aquela sensação de você começar a construir algo que ali não existia. E ali no final, você dava o play e tudo que você tinha imaginado acontece, né? Aqueles milhares de dados sendo processados. Você fala, caraca, que legal, meu. Essa sensação me deixava muito feliz, eu gostava bastante, né? Então, era o que eu me sentia bem. Então, por que mudar? Né? E outra coisa também curiosa é que era muito comum você ver pessoas que eram da área técnica, excelentes técnicos, eles irem para a área de gestão e não se darem bem, né? Existia até uma frase que se falava muito na nossa área, que era que a empresa ela perde um excelente técnico e ele ganha um péssimo gestor, né? Então... Nem sempre o jogador é bom técnico, né? Exatamente. Muita gente o mau fala jogador isso. é um bom técnico, às vezes. Exatamente. Né? Não quer dizer. Não quer dizer. Né? Não quer dizer que vai dar É certo. difícil, é um risco, né? É um risco profissional. Exatamente. E aí eu segui, né, ali, ainda trabalhando como especialista dentro daquela empresa. E a gente passou por um momento em que a gente era uma startup, a gente participou de um projeto bem importante em que a gente mudou ali o patamar daquela startup, né? Ela deixou de ser uma startup, passou a se tornou uma fintech, ela mudou de produto, né? Então, foi um movimento muito grande que a gente fez ali. E depois dessa entrega desse produto, a empresa passou por uma reestruturação. Nessa reestruturação, rolou um layoff, algumas pessoas elas deixaram a empresa, tanto terceirizados como CLTs, na época eu era terceirizado, e eles passaram a internalizar alguns terceiros, né? E eu lembro que sempre que a gente conversava, eles falavam que eu era uma das pessoas que estava na lista para ser internalizado, né? E quando começou esse processo, né, eles foram chamando os terceiros, né, e eles voltavam, nossa, me fizeram uma proposta. Falei, puxa, agora você uma proposta para ser internalizado, né? Eu lembro dessa conversa que o Brunilde, era o meu coordenador na época, ele me chamou para conversar. Ele falou, Douglas, como a gente já conversou algumas vezes, né, a gente sempre teve o interesse de internalizar aqui conosco, e esse é o momento. Só que tem um porém. A gente quer te internalizar, mas como coordenador. Aí na hora eu falei, poxa, Yudi, mas a gente já conversou tanto sobre isso, né? Não é o que eu quero para minha carreira, né? Eu quero continuar na área técnica. Eu falei, pô, Douglas, eu sei, mas cara, eu vejo potencial em você. Eu acho que vai dar muito certo, cara. Então, assim, não me dá a resposta agora. Pensa, vai para sua casa, conversa com a sua família, pensa com eles direitinho, aí você volta e me dá a resposta, né? Na época, nessa reestruturação, ele não seria mais meu gestor, né? Se eu aceitasse a proposta, seria um outro gestor que ele iria continuar comigo, né? E eles dois estavam nessa conversa. Aí eu fui para casa, fui refletir, pensei bastante, falei, poxa, caramba, o que eu faço agora? E não era a primeira vez, né? Terceiro chamado já. Vez. Só que essa vez, ele chegou com a proposta na mesa, né? As outras vezes era uma conversa, era um conselho, né? Dessa vez não, dessa vez foi uma proposta.
A gente quer te internalizar, mas como coordenador. Essa é a proposta, né? Falei, caramba, agora eu tenho que tomar uma decisão. O que eu faço, né? Aí eu fui pra casa, pensei, e eu falei, poxa, talvez eles estão vendo algo em mim que eu não estou. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar, fico 1 ano, se eu não curtir, eu vou pro mercado. Mercado de TI é superaquecido, né? Vou arriscar. E aí quando eu voltei para conversar com eles, né, eu tive uma conversa franca no seguinte sentido, porque eu entendo muito, até por aquela que eu comentei de você perder um grande técnico e ganhar um péssimo gestor, eu sei que isso acontece porque são carreiras diferentes, né? É o que você falou, né? Porque nem todo bom jogador, ele é um bom técnico. Então eu tinha consciência de que eu tinha que estudar coisas diferentes, né? Então quando eu conversei com eles, eu falei para eles assim, olha, eu aceito a proposta, só que tem um porém. Eu agradeço pela confiança, acredito em vocês, em que vocês acham que eu tenho potencial, porém, eu sei que existem técnicas para isso. E eu preciso saber quais são. Eu nunca estudei sobre isso. Eu preciso da ajuda de vocês para que eu aprenda quais são as habilidades de gestão que eu tenho que desenvolver, como que esse mundo funciona. Que até então, de verdade, gente, eu nunca tinha estudado nada de gestão. Assim, eram coisas bem superficiais, assim. Era sempre livre de arquitetura, de padrão de desenvolvimento. E minha casa, meus livros da minha casa eram esses, né? E eles falaram, Douglas, nós estamos contigo. Conta com a gente. E esse outro gestor, o Everson Amorim, ele foi fantástico nesse processo para mim. Porque ele era uma pessoa que ele é um excelente técnico. Ele é uma pessoa que tem uma habilidade de lidar com outras pessoas, assim, absurda. E foi muito legal que ele começou a me direcionar, ele me deu um livro. Inclusive, o primeiro livro que eu li dessa nova fase, pessoal, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Conhece o livro? É um clássico. Nossa, fantástico. Ele falou exatamente, Douglas, esse aqui é o seu livro de cabeceira. Só vai começar por ele, né? E a cada one-on-one que a gente tinha, aí esse é um ponto importante também, né? Porque como que o gestor, ele ajuda na carreira da pessoa, né? Porque nos nossos one-on-ones, não era um bate-papo a respeito, ei, Douglas, você tá feliz ou você não tá feliz? Ele sempre trazia algum conceito pra gente estudar junto. Então isso era muito legal. Então um dia ele trazia pra mim, por exemplo, como dar um feedback. Então ele trazia uma técnica de como dar um feedback. Aí... Ele foi te conduzindo, Foi né? me conduzindo, cara. E Isso é conforme muito legal. ele ia vendo a minha evolução, né, eu trazia pra ele dúvidas, cara, tem essa situação aqui, como que eu lido? Aí no próximo no one-on-one, ele trazia um conceito, algo conceitual pra gente lidar com aquilo. Eu funciono muito bem com conceitos. Então, se não há algum estudo por trás, algum conceito, eu fico um pouco inseguro com as coisas. Né? Talvez até por essa questão de exata, né? Exata sempre tem uma fórmula por trás, sempre tem uma equação que nada é por acaso. Não pode ser muito subjetivo para você. Exatamente. Não tem subjetividade, né? Tem que ter uma regra ali, tem alguma um jeito regra, de fazer, né? um manual, talvez, tem né? alguma coisa. Claro que lidar com pessoas não é exato, né? É zero exato. Zero. Mas existe, o ser humano ele tem alguns comportamentos padrão, né? E é daí onde saem os estudos que direcionam a gente, né? Então talvez não vai servir para todo mundo, mas te dá uma boa base para como você seguir, né? Então ele trazia isso para mim, né? Eu lembro do dia que ele trouxe sobre comunicação não violenta, né? Às vezes a palavra que você usa numa frase, eu lembro desse dia, esse dia me marcou bastante. Que falava palavras como não, porém, né? Se usar isso numa frase, você já joga para outra pessoa algum conceito, alguma reação de negatividade. Então, nesses detalhes, assim, ele foi me conduzindo, né? E foi muito legal, né? E aí foi onde começou essa minha virada, que não foi tão fácil. Falando assim, parece que é muito bonita, né? Parece que tudo deu certo, mas não foi tão assim. Não foi tão assim.
Acho que é interessante toda essa jornada que tu trouxe e como é importante a gente ter alguém que nos enxergue, né? Exatamente. Então, tu teve 3 oportunidades, sendo que essa terceira que realmente tu ter alguém te conduzindo, o quão importante é isso, né? E uma pergunta hoje, na posição que tu estás, né, de gestão, como é isso pra ti? Já que tu experienciou essa condução, né? Como hoje tu, com os teus lideradas, né? Como é que tu conduz isso? Como é que tem esse feedback, esse momento também? Porque com certeza deve ter, ali naquele meio tu também deve estar vendo algumas estrelinhas. Pô, esse tem um potencial para ser também um gestor, uma gestora. Como é que eu posso ajudar? Né? Como que tu faz isso, né? Como é que tu, nos one-on-ones, nessa condução aí? Bacana essa pergunta, porque a forma como eu aprendi é a forma que eu tento executar hoje, né? Então, hoje, eu já passei por situações na cadeira de gestão de pessoas que eram técnicas e se tornaram gestores, né? E é curioso que eu vejo que alguns erros que eu cometi, eles também cometeram também cometem, né? E Tem uma dificuldade, né? tem uma Claro. dificuldade. Normal. E por eu ter passado por isso, eu acho que eu consigo observar e eu consigo falar, cara, isso aconteceu comigo. E eu consegui resolver desse jeito, né? Então tenta fazer assim, vê se funciona para você. Então acho que essa minha experiência da transição, ela acaba contribuindo para que outros profissionais que passaram e vão passar por essa situação, né, eu consigo auxiliá-los de uma maneira mais adequada, né? E até lembrando uma situação que foi muito curiosa no começo, também que me marcou, de quando eu acho que foi primeiro problema que eu lidei é que eu lembrei disso porque quando você me fez a pergunta, Letícia, tem um caso hoje que aconteceu a mesma coisa com ele, né? Tá acontecendo a mesma coisa com ele, na verdade. Que, bom, eu trabalhei mais de 10 anos como desenvolvedor, né? Então, quando chegava uma demanda para mim, eu era a pessoa que resolvia, né? Eu recebia um problema, eu analisava o problema, eu resolvia um problema. Era assim que eu trabalhei minha carreira inteira. Então, na posição de coordenador, quando chegava algum problema para mim, o que eu fazia? Eu pegava o problema, eu entendia o problema, eu abria o código, eu identificava onde estava o problema, aí eu pegava e falava, ô Ana, tem esse problema aqui para resolver, né? O problema está aqui, você tem que resolver dessa forma. E eu fazia isso para todos os problemas. O que começou a acontecer? Eu comecei a virar gargalo. Porque todas as demandas chegavam para mim e eu tinha que fazer todo esse processo, né? E aí eu lembro que um dia, isso foi lá na Fintech, né? O meu gestor ele veio conversar comigo e falou, Douglas, eu preciso que você faça tal coisa. Eu falei, Everson, eu tô com um monte de coisa aqui, cara. Não sei se eu vou conseguir ver isso agora. Não, Douglas, mas isso aqui é importante. Então eu vou fazer assim, me mostra o que você tá fazendo para eu repriorizar suas atividades que eu preciso que você dê foco nisso. Que você dê foco nisso. Eu falei, beleza. Aí ele sentou do meu lado, eu comecei a mostrar. Ele falou, Douglas, mas por que você tá fazendo isso? Não, porque tem esse problema, a gente precisa... Não, cara, mas isso aqui você tem que delegar para outra pessoa fazer, né? Você não tem que analisar mais, você não tem que abrir as coisas, você precisa direcionar, né? Dá vontade de pegar na mão e resolver, né? Exatamente. E a ideia é que não. A ideia é que você consiga delegar. Na posição, você não consegue, né? É muita coisa, né? Muita coisa. E aí eu comecei a lidar com uma outra situação que era, né? Duas bem importantes. Uma, que eu precisava muito confiar no trabalho das pessoas. Então, agora eu passava, olha, você vai fazer isso daqui. Eu tinha que confiar que ele ia fazer. Isso pra mim foi difícil, porque antes eu fazia, né, eu matava no peito, né, resolvia o problema. Se eu tivesse algum problema, né, eu tentava de alguma forma resolver, mas estava na minha mão. Agora não está mais. Quando você assume a cadeira de gestão, você não é mais o responsável, talvez responsável direto pela entrega, acho que talvez não seja a expressão correta,
Mas a entrega do gestor, ela é o conjunto das entregas do seu time, né? Então, o meu sucesso como gestor, ele é o sucesso da minha equipe inteira. Se todos os integrantes da minha equipe, eles fizerem boas entregas, então significa que eu fiz uma boa entrega, né? Se metade deles fizerem boas entregas, a metade não fizerem as boas entregas, eu não fiz uma boa entrega, né? Então, eu passei a depender do trabalho do meu time. E isso no começo foi complicado. E uma outra coisa é que ali as pessoas elas vão chegar no resultado da solução, mas talvez a forma como eles vão chegar não é a forma que eu acho que eles deveriam chegar. Isso não quer dizer que tá errado, é só uma outra maneira, né? Isso pra mim também foi muito difícil. Meu Deus, mas ele tá fazendo desse jeito, ela tá fazendo desse jeito. Você quer intervir, você quer botar a mão, você quer mexer. Assim, não vai dar certo, né? Mas dava, né? Era só uma maneira diferente para resolver o mesmo problema, né? Então, eu lembro que no começo foram duas coisas que ali foi difícil largar o osso, né? E hoje eu vejo isso acontecendo também com outras pessoas, né? Essa mesma dificuldade. Essa mesma dificuldade, esse mesmo padrão. Só que eu vejo, assim, te ouvindo, eu percebo que você está muito tranquilo com isso hoje. Ah, sim. Você está bem seguro e você consegue enxergar isso. Que tem maneiras diferentes de fazer a entrega, pessoas têm ritmo de trabalho diferente do seu, que a entrega da equipe é a verdadeira entrega, não adianta você ficar tentando interferir o tempo todo, que é impossível, né? Exatamente. Aí você começa se você pensa dessa forma, você começa a fazer aquela microgestão, microgerenciamento, que isso também é um problema, né? Mas hoje, talvez você sinta que que estou falando de uma maneira tranquila, mas já tem alguns anos, né? Que eu Só já quem tô viveu nessa sabe. cadeira, né? Exatamente. Passei por uns bocados já, né, Marcio? E tem uns microgerenciamentos que deixam a equipe doida, né? Exato. Total. Exatamente. Você deixa a tua equipe estressada, deixa ela insegura, na verdade. E aí é onde entra os estudos das técnicas que eu comentei, né? Quando você começa a estudar psicologia, né? Você começa a lidar a gestão de pessoas especificamente, como que cada pessoa ela lida com a forma como você fala, pegando esse mesmo exemplo da microgestão, né? Às vezes você ali, muito em cima da pessoa, você passa uma imagem para ela de que você não confia no trabalho dela. Aí tem uma questão de ego que todos nós temos, isso faz parte do ser humano, de que o Freud fala isso, né? Que a gente quer se sentir importante, né? Então o ego, ele é muito disso, é o desejo de você se sentir importante. Então quando você ameaça esse sentimento, a pessoa ela se sente inferiorizada, ela não se sente importante. Então, quando você está muito em cima controlando a pessoa, ela fala, poxa, mas você não confia em mim? Você acha que eu não sou competente? Então, você gera um sentimento ali que não é adequado para a situação, né? Então, você começa a aprender, né? Eu tive que estudar sobre isso, não que eu sou mestre nessas coisas, né, gente? Pelo amor de Deus, não sou formado em psicologia. Mas são coisas que ajudam a gente no dia a dia, né? Você aprende a lidar com isso. E aquele prazer que você falou, que você sentia na sua entrega como desenvolvedor, você sente hoje vendo a entrega vindo da tua equipe? Cara, sinto. Eu sinto de uma maneira diferente. Eu sinto muito a conquista da galera, né? Ali, quando eles entregam um projeto, é bacana você ver a satisfação dessas pessoas, né? O orgulho deles quando eles entregam. Então, ali como líder, quando eles fazem uma grande entrega e até alguns momentos eles agradecem alguma forma como eu conduzi, alguma coisa que eu ajudei, né? Isso também me traz uma satisfação. Ainda sinto saudade, às vezes, daquele gostinho lá atrás, né? De construir alguma coisa. Não vai embora, mas né? Não vai. É muito vai legal embora. programar, viu, gente? Quem estiver ouvindo, é muito gostoso programar. É muito legal mesmo. Legal. Como é que tá teu momento hoje, Douglas? Hoje e pra frente, o que você tá mirando e como é que tá seu momento hoje? Cara, eu me sinto seguro,
na posição como gestor, né? Aquela dúvida que eu tinha antes, no começo, eu acho que eu não tenho mais. Uma coisa que foi curioso, como eu comentei no começo, eu tinha ali eu era muito, na minha carreira, né? Eu tinha um plano, né? Eu comentei, quando eu tiver tantos anos eu quero ser júnior. Bem metódico, que você me falou. E aí, quando eu fui para a área de gestão, eu perdi isso. Falei, cara, eu nunca pensei nisso. Para onde que eu vou agora, né? Então, durante um determinado momento, apesar das coisas estarem acontecendo bem, as coisas estarem caminhando bem, eu não tinha mais esse plano, né? E eu ficava um pouco apreensivo com isso. Eu lembro que eu fiz um curso de liderança e uma das etapas desse curso tinha uma sessão de coach, com um coach que era especializado em cargos de alta gestão. E quando a gente foi conversar, eu falei sobre isso. Eu falei, olha, eu tinha esse plano quando eu estava na área técnica e agora eu não consigo enxergar. Então, hoje as coisas estão acontecendo, hoje eu sento numa cadeira de gerente, mas eu não sei se eu quero não sei qual que é o meu próximo passo, eu não sei se eu quero ser superintendente, eu não sei se eu... Não se eu não quero ser, mas eu não sei, superintendente? Ou eu devo ser CTO? Ou talvez que eu devo tentar empreender, né? Qual que é o próximo passo? Eu não sei, eu não tenho isso. Eu lembro que ela falou assim, eu lembro que eu falei pra ela, eu sinto como se eu tivesse no modo deixa a vida me levar. E ela fez a seguinte pergunta pra mim. Estar no modo deixa a vida te levar é um problema? Aí na hora eu parei, pensei, talvez talvez não seja um problema, né? E aí depois disso, eu acho que eu comecei a olhar isso com mais calma, né? Então, foi um outro momento, acho que na minha carreira, em que eu passei a olhar com mais leveza, eu acho, para os meus próximos passos, que faz com que hoje eu me sinta uma pessoa, um profissional confortável com a área em que atuo, e hoje eu tenho aonde eu quero chegar, né? Não da maneira sistemática, mas eu sei do objetivo onde eu quero chegar e tenho trabalhado para isso. Acho que você aprendeu a ser mais flexível. Exatamente. E talvez seja, Marcio, porque você precisa de muita flexibilidade para lidar com pessoas, né? A mesma maneira que se tenho algo para falar para você, talvez se eu falar para você de uma forma, dessa mesma forma eu falar para Letícia, você vai interpretar de um jeito e ela de outro. Então você precisa saber como que você vai falar, você precisa ser maleável para saber como você vai expressar suas ideias, qual que é o público que você está falando, qual que é a senioridade da pessoa com quem você está conversando. Então você precisa ser maleável, né? Eu acho que isso contribuiu. Cada usuário é uma interface. Né? A gente tem que se adaptar, né? Exatamente. As pessoas, as situações, né, Letícia? Assim, e saber que não dá para ser do mesmo jeito. Acho que é perfeito o que você falou, cara. Perfeito, assim. Te sinto muito seguro, né? Acho que você está num momento que você entende que às vezes a vida tem esse fluxo mais natural, o mercado vai mudando, você tem múltiplas habilidades, né? Desenvolveu mais uma habilidade como gestor e está bem tranquilo. Tem algo que você tem muita vontade de fazer que você ainda não fez? Na carreira? Isso. Cara, eu quero muito sentar numa cadeira de CTO, né? Porque eu sempre, nessa minha experiência como gestor, né, eu sempre executei, apesar de, como eu comentei, não ser executor, mas eu nunca fui aquela pessoa responsável por determinar o fluxo da área inteira, de como as coisas iriam, de como as coisas funcionariam, né? Geralmente as empresas elas já têm uma metodologia, elas já têm uma forma de trabalho. Obviamente, como gestor, você pode sugerir e executar algumas mudanças, né? Se espera isso de um gestor, obviamente,
Mas há tem alguns boundaries ali que você precisa respeitar, né? Então, acho que talvez o desafio de entrar em algum lugar e construir algo novo em que eu sou inteiro responsável por isso, né? Porque hoje você tem apoio de algumas pessoas, né? Eu tenho meus pares, né? Você tem outras pessoas que você ali, às vezes, tem um apoio, né? Você apoia, você é apoiado. Agora, nessa cadeira, não. Você é o responsável. É você que tem que fazer a roda inteira girar, né? Como a gente fala de tecnologia, tem várias áreas dentro da área de tecnologia. Tem desenvolvimento de software, você tem a área de testes, você tem a área de infraestrutura. E desde de infraestrutura você tem servidores, você tem redes, você tem várias áreas. Então, hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento de software, né? É por essa rodinha. Como CTO, você é responsável pela roda inteira, né? Então, não só a roda inteira, o carro inteiro, né? Então, acho que esse era um desafio que eu gostaria de... Acho que é o desafio que me provaria se realmente eu estou sendo um bom gestor. É o salto, né? É o salto. É um movimento natural. Exatamente. Diante do que você já experimentou, do que você viu. Vou fazer a pergunta que todo mundo faz. Como é que você está vendo a chegada da IA? No teu mercado, nas possibilidades? Cara, eu acho que a IA ela vai gerar uma mudança de padrão significativa. Eu já vi algumas pessoas falando, eu não sei se chega nesse nível, né? Mas é de se pensar de uma mudança assim como a chegada da internet, né? Quando a internet ela chegou, ela mudou completamente a forma do mundo se comportar, né? Algo muito marcante. Então, eu acho que a inteligência artificial ela pode ser um divisor de águas dentro da maneira como a gente vive, né? Inteligência artificial é algo que já existia, né? Não é algo novo, na verdade, né? Se você olhar as redes sociais, elas usam muito por trás, né? Elas sempre identificam qual que era o seu padrão ali do usuário e sugerir conteúdos mais adequados. Por isso é uma inteligência artificial, né? Mas hoje ela chega muito próximo do que a gente vê nos filmes, né? Que você conversa com ela, né? Parece que é um ser humano do outro lado. Ela ganhou né? uma cara, né? A gente começou a ver uma aplicação fora do meio, né? A gente, te dá um texto, faz uma edição, responde, conversa. Exatamente. A gente dá um pouco de medo também, né? Dá. Ela tem uma cara e um corpo. Exatamente, né? Você junta com robô, robôs, né? Exato. Então, eu acho que a inteligência artificial é a tecnologia do momento. Eu acho que é necessário, aí o pessoal que está começando na área, vale estudar. Quem já está na área também precisa estudar. O que eu vejo muito, Márcio, hoje, com a chegada dela, apesar de tudo isso, a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, né? Por alguns motivos, né? Um deles que ela é cara, né? É muito cara para utilizar, apesar de ter chegado pra gente, mas você utilizar em alta escala dentro de uma empresa, né? Ela é muito cara. Então, tanto que o custo dela, não sei se todas, né? Mas pelo menos aquelas que a gente já estudou, é por prompt, que a gente chama, né? Então, cada perguntinha que você faz é uma graninha que é cobrada, né? Então, imagina você colocando isso dentro de uma empresa com centenas de colaboradores e eles fazendo perguntas, porque essa é outra coisa que a gente começa a aprender com a inteligência artificial, né? Que é a forma como você interage com ela. Quanto melhor for a sua pergunta, melhor vai ser a resposta que ela dá. Senão você vai ter que ficar fazendo várias perguntas. Aí é mais cents que vão embora, né? Então você precisa treinar a sua equipe para que faça as boas perguntas, né? Então, como utilizar isso de uma maneira eficiente e como aplicá-la, né? Agora, falando na minha cadeira como um gestor de engenharia de software, a gente vê muita inteligência artificial sendo utilizada para análise de dados, né? Poxa, eu tenho aqui milhares de clientes, deixa eu analisar o comportamento desses clientes para eu tomar alguma decisão estratégica. Mas como que eu utilizo isso dentro
ali do dia a dia dos meus desenvolvedores, dos meus times de desenvolvimento. Né? Como que eu faço? Né? Como que eu consigo utilizar a inteligência artificial para fazer com que o meu desenvolvedor ele construa um software com menos bugs? Como que eu faço a inteligência artificial ela entrar dentro dessa minha esteira de desenvolvimento para fazer com que o meu desenvolvedor ele desenvolva mais rápido, né? Sem perder a qualidade, né? Então, acho que hoje eu vejo que, para mim, dentro da cadeira de gestor de tecnologia, é como que eu coloco a inteligência artificial no dia a dia. Então, assim, ela está chegando, mas ainda tem muita coisa para a gente descobrir e tá numa janela de oportunidades, eu acho. Legal. Quer fazer uma pergunta, Lê? Pegando essa linha da IA, que dica, assim, né, tu poderia dar para o desenvolvimento mesmo, né? Para quem bota a mão na massa, usar a IA a seu favor, mas não no sentido de... Porque a IA, ela também instiga um pouco a preguiça, vamos, né? Vamos jogar ali, vamos ver. Joga no Gemini, vai jogando no ChatGPT, vamos ver aqui. Mas que conselho tu daria para que realmente o desenvolvedor, o tech mesmo, use a favor dele, mas não para que isso se torne mais recorrente numa preguiça, né? Para ele não entrar nesse ciclo de não pensar, não fazer aquela lógica da programação. Né? Que dica tu daria para o pessoal começar a instigar mais, mas realmente a usabilidade a favor e sim ajudar na agilidade, porque a IA ela instiga a gente à criatividade. Sim. Né? Fazer a engenharia do prompt ali é algo que realmente, para ela nos retornar a resposta que ao menos a gente deseja para validar, né? Então, que dica tu daria para galera mão na massa aí? Eu acho que primeiro é ter essa consciência que você trouxe agora, né? A inteligência artificial ela é fantástica, mas ela não faz o trabalho sozinha, né? Se você não faz a pergunta correta para ela, ela não vai te dar a resposta que você precisa. E por mais que ela dê a resposta que você precisa, ela é só uma resposta, né? Seria muito fácil a vida se ela fosse resolvida com uma pergunta e uma resposta, né? Inclusive tem um livro muito legal que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Galera de tecnologia, os nerds vão conhecer, que é muito legal, que desenvolve toda a história em cima disso, né? Qualquer é uma pergunta... Tem um filme também, né? Tem, é muito legal. Tem um filme também. Seria muito mais fácil a vida se fosse desse jeito, mas não é, né? Então, acho interessante a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, o nome dela é Copilot. Eu achei genial esse nome que eles deram, porque acho que exemplifica bastante isso, Letícia. É um copiloto. Ele não pilota o avião, né? Você pilota o avião. Ele vai te ajudar a ler os instrumentos. Olha, a temperatura, ela tá baixa. Talvez é melhor você conversar com a base para você colocar o avião para voar mais baixo. Olha, eu tô vendo que o tempo tá mudando, a gente pode entrar numa turbulência. Então, chegando perto do destino, é melhor você... Não sou piloto, não sei, né? Mas executar determinada ação. Mas quem toma a decisão sou eu que estou sentado na cadeira do piloto. Então, acho que a inteligência artificial, acho que a primeira coisa é ter essa consciência de que ela não vai resolver os seus problemas sozinha. Você vai resolver. Ela vai te ajudar, né? Talvez algum trabalho repetitivo, né? Dando um exemplo mais prático, né? Existe um trabalho repetitivo dentro do desenvolvimento do software, que é você desenvolver testes unitários automatizados. Que nada mais é do que um código que você escreve que testa o seu código, né? Então, esse é um processo muito trabalhoso e que, conforme você adquire certa experiência no desenvolvimento, alguns testes, eles são repetitivos, né? Por exemplo, um teste de um campo de e-mail. Você já sabe o que você tem que validar. Você escreve o código unitário que vai testar isso, que você já escreveu milhares de vezes, né? Então, esse tipo de código, por exemplo, uma inteligência artificial ela já pode... Você ganha velocidade ali. Ela já escreve para você. Você o desenvolvedor ele vai investir o raciocínio dele para talvez um teste mais elaborado, de uma regra de negócio mais específica. Então ali, poxa, aqui eu tenho que validar um cálculo, por exemplo.
no setor financeiro, eu tenho que validar um cálculo de juros aqui, né? Atrelado a algumas variáveis que são específicas do meu negócio. Então, você vai colocar o seu desenvolvedor para ele gastar energia nesse teste unitário. Nos outros, a IA vai fazer para ele, né? Então, acho que essa é a consciência, Letícia. Ela não vai fazer tudo sozinho por você, né? O desenvolvedor tendo essa ideia, isso na cabeça dele, porque, na verdade, é uma fantasia, né? Ele não vai fazer. Dizem, ou algumas pessoas falam, vai chegar em um nível que não vai mais precisar de um programador, né? Não sei se eu apostaria nisso. Mas a gente tá bem longe, eu acho. O potencial é gigante, né? Exato. E para quem tá começando, você falou dos desenvolvedores, você acha que vai ser um caminho diferente do que você fez? Quando você começou a se encantar lá no HTML, né, com o videogame, hoje a lógica, o aprendizado vai ser diferente com a IA? Eu acho que sim. A gente vê, mesmo sem IA, eu acho que a gente consegue ver uma mudança ao longo do tempo mesmo. Porque antes, a forma como você desenvolvia, ela muda, né? Hoje, é muito comum nós utilizarmos o que nós chamamos de framework, bibliotecas, que um desenvolvedor ali, talvez na década de 80, começo da década de 90, quando ele tinha que fazer, por exemplo, o software conectar com um banco de dados, ele tinha que fazer um desenvolvimento gigantesco, porque não havia nada pronto. Então ele tinha que conhecer muito de rede, ele tinha que conhecer muito sobre como que funciona memória, gerenciamento de memória, como que funciona o banco de dados, ele tinha que ter um conhecimento muito maior ali, porque ele tinha que programar todo o comportamento, desde um gerenciamento de memória até a conexão com o banco. Conforme os anos foram passando, as tecnologias, as linguagens de programação, elas foram amadurecendo, elas começaram a desenvolver o que nós chamamos de frameworks e libs, né? Que hoje um desenvolvedor ele não precisa mais se preocupar muito com o gerenciamento de memória, porque você tem uma lib que ela já vai se preocupar com isso para você. E talvez até em cenários diferentes. Se você tiver esse cenário, usa essa lib. Se for esse outro cenário, você usa essa lib. Então, hoje, eu vejo que o programador lá dessa época, por exemplo, ele conhecia muitos conceitos profundos que hoje o programador ele já não conhece tanto, né? Estrutura de dados. Eu lembro na faculdade de ciência da computação, eu tive um ano inteiro que era sobre estrutura de dados, que a gente aprendeu como que funciona todo o gerenciamento de um dado dentro de um computador. Então, a gente tem algumas bibliotecas dentro das linguagens de programação. Por exemplo, você tem uma lista de nomes. Aí você quer ordenar essa lista de nomes, né? Você tem uma biblioteca que você coloca assim, nome.ordenar. Ela ordena para você. Eu aprendi qual que é a lógica por trás para fazer essa ordenação. Quais os tipos de algoritmos que você utiliza para fazer uma ordenação mais eficiente, mais rápida, né? Então, hoje, um desenvolvedor não estuda nesse detalhe, né? Eu acho que a IA, talvez ela vai trazer algumas coisas que vai fazer com que o desenvolvedor não precise entrar, talvez, em alguns detalhes dessa forma, né? Imagino. Não vai ser tão braçal, né? Não vai ser tão braçal, né? Talvez ele vai pensar mais em como implementar a regra de negócio, aquilo que é específico do negócio, e não aquilo que é comum, que é padrão. Então, acho que talvez possa ser essa a diferença que vai gerar com a chegada da IA no desenvolvimento de software, para o programador em si, né? E para esse programador, você acha que tipo de habilidade, que skills ele tem que ter para se integrar com a IA, para tirar o maior proveito possível da IA? Eu acho que é estudar as coisas certas, né? Por exemplo, como a gente falou sobre o prompt, né? Hoje tem surgido não sei se é uma profissão, um cargo, mas que é o engenheiro de prompt, né? Que é a pessoa que ela vai identificar para essa engine de IA qual que é a melhor forma para você fazer uma pergunta para ela, né? Então, eu acho que é o mesmo para qualquer
acho que para qualquer área, independente de IA, para qualquer tecnologia, é você estudar as coisas certas, né? Da mesma maneira, a gente tem hoje, né, nos últimos anos, a gente teve uma virada muito grande para cloud computing, né? Você tem que estudar como que funciona a arquitetura cloud, né? Não adianta você pensar em cloud computing da mesma maneira que a gente pensava no on-premise, né? Que era quando você tinha, a empresa ela tinha o data center dela, né? Então você tem que mudar a forma de você enxergar o software, e quando eu digo software, não digo só da linguagem ali, o programa, mas toda a parte de infraestrutura junto, né? Até quando você programa, você está programando pensando em cloud, você consegue encontrar caminhos diferentes ali, né? Então, acho que é seguir esse caminho, é estudar, procurar estudar as coisas corretas, né? Estudar a tecnologia. Na área de tecnologia é assim, né? Você precisa não parar de estudar nunca. Chegou uma tecnologia nova, estuda e aprende e tenta aplicar na prática. Acho que não foge muito do padrão do que a gente já está acostumado, viu? E assim, surge uma IA, surge outra. É um movimento que a gente, às vezes, é difícil de acompanhar isso também, né? Como é que faz? Sim. Olha, Márcio, eu digo que essa é a nossa vida, né? Hoje é IA, mas ontem, como eu comentei, era cloud, né? Se a gente voltar alguns anos atrás, a pessoa saiu de um desenvolvimento em que você instalava um software em cada computador para a internet. Então, acho que a vida de quem escolhe trabalhar com tecnologia é nunca parar de estudar. Você ouve muito isso no mercado, né? Talvez parece que é um romantismo ou uma frase bonita de se falar, talvez, mas é a verdade. Se você não estudar tecnologia, você fica para trás, né? É muito comum desenvolvedores eles terem anos de experiência, idade avançada, mas eles não estudaram, não acompanharam a evolução, né, da tecnologia. Eles acabaram ficando para trás. Então você tinha... hoje eu não vejo tanto, mas eu já vi em algum momento, você viu um profissional com muitos anos dentro da área, mas ele não era tão bom quanto um profissional que tinha menos tempo de área do que ele. Por quê? Porque esse profissional que tinha menos tempo, ele estudava, ele procurava se atualizar, né? Então, acho que isso faz parte da vida de quem trabalha com tecnologia. Você precisa estar estudando, sempre. Hoje é IA. Daqui a 10 anos vai surgir uma outra coisa, né? E você precisa estudar e entrar ali nesse mundo. Você não pode ficar para trás. Douglas, imagino que a tua missão de se atualizar não é fácil. Não é. Como é que você faz isso, cara? Cara, é muita leitura, livro, curso, né? Eu procuro colocar alguns objetivos que eu tenho que a cada 6 meses aprender alguma coisa nova, né? Você se coloca essa meta. Tem que colocar, tem que aprender alguma coisa diferente. Seja ela relacionada à gestão, seja ela relacionada à tecnologia, mas eu tenho que aprender alguma coisa nova, né? Talvez isso faça com que eu consiga ter uma cadência e tentar não ficar para trás. E aí entra um pouco de o que eu tenho que estudar, né? Saber para onde que corre, né? Eu vou parar para ver se... Se pegar uns anos atrás, quando as criptomoedas surgiram, né? Se falou muito de uma tecnologia que era blockchain, né? Blockchain chegou, não, tem que blockchain, tem que estudar blockchain, né? Fala, pô, mas será que blockchain vai ser o futuro mesmo? Não que você não tenha que estudar, é legal você estudar, mas será que vale a pena me tornar um especialista, talvez, em blockchain? O que mais está chegando por aí? Então é muita coisa, É difícil, é difícil. Mas é um exercício constante, tem que fazer, não tem jeito, né? Não tem jeito. Se o profissional de tecnologia, que ele não se atualiza, ele fica para trás. Eu costumo falar muito para quem está começando, não começando na carreira, mas assim, um adolescente, está meio perdido, não sabe para onde ele quer ir. Eu falo, cara, estuda tecnologia que você não vai perder emprego, né? O mercado está aquecido, né? Então, se você se mantém atualizado,
você vai conseguir emprego. Né? O profissional, o técnico, que talvez ele não está conseguindo ali, talvez seja porque ele não está se atualizando, talvez ele não esteja atualizado o necessário para conseguir entrar. Né? Então, é importante, acho que é vital. Com essa atualização, você acha que ele vive um bom momento? Ele não vai sofrer com essas mudanças aí que a gente observa, não né? Não vai, tenho certeza. Até porque você pega IA, né? A gente utiliza a IA, mas quem desenvolve a IA? São empresas específicas, né? Você utiliza da tecnologia, mas você não desenvolve, até tem ali todo um core que é de aprendizagem de máquina ali, que ela entende e ela vai aprendendo. Né? Você pega as Big Techs, né? A AWS, a Amazon, né? A Microsoft, eles têm ali uma área específica em desenvolver isso, né? Mas, por exemplo, onde eu trabalho hoje, eu não tenho que me preocupar em desenvolver esse core. Tenho que me preocupar em como eu uso essa tecnologia, né? Então, por mais que ele não... O desenvolvedor ele não entenda como funciona esse core, né? Ele sendo um bom programador e se atualizando com outras coisas, que, por exemplo, mesmo a linguagem de programação, ela está em constante evolução. Como comentei, existem frameworks que ao longo dos anos vão surgindo frameworks novos. Você vai se atualizando, você vai conseguir arrumar, se posicionar no mercado em algum outro lugar. Né? Legal. Douglas, o papo tá ótimo. O tempo voou. Eu já estou chegando mais para o final da nossa conversa. Legal. Acho que voou a conversa, né? Sem dúvida. Dava para continuar aqui, espremendo você, aprendendo com você aqui. Mas agora eu vou fazer umas perguntas mais de bate-pronto. Tá ok. Tá bom? Ok. Bate-bola mesmo. Bate-bola, tem que beber então, água. Beleza. Pode beber água. Eu vou tomar um gole também. Esse assunto é fascinante, não acaba. É muito legal. É muito bom. Vou te perguntar, qual que é a sua maior conquista? Minha maior conquista? Profissional? Pessoal, profissional? Bom, pessoal, eu diria que foi minha casa. Eu acho Legal. que essa foi, falando de bem material, isso muito pelos meus pais, né? Meu pai falou assim, não, você precisa ter uma casa, você precisa ter algo seu. Eles cobram muito. Eles cobram muito, você tem que ter. Eu lembro que talvez eu quisesse mais por eles do que por mim mesmo, né? Então acho que essa foi uma conquista bacana que quando eu cheguei para os meus pais, falei, ó, tá aqui, ó, tem uma casa, né? Poxa, a alegria deles talvez foi maior do que a minha, né? Então acho que essa foi uma grande conquista que inclusive eu consegui com muito trabalho dentro da área de tecnologia, né? Acho que eu devo isso a todas as horas de estudo, madrugadas e trabalho que me proporcionaram isso, né? E profissional, talvez a maior conquista profissional foi ter conseguido fazer essa transição com sucesso, né? Eu acho que hoje eu sentar nessa cadeira de uma maneira confortável, que foi um grande desafio, como a gente conversou aqui, enfim, não vou voltar para trás. Legal. Acho que foi isso. Legal. Você tem um lema? Qual que é seu lema? Cara, que boa pergunta. Um lema? Cara, não me veio nada na cabeça agora. Um lema? Às vezes uma frase, algo que te motiva ou te inspira. Cara, eu tenho algumas, mas não tô lembrando de nenhuma agora. Tudo bem. Não tô lembrando de nenhuma. Essa aqui acho que é mais simples. O que você mais detesta? Cara, o que eu mais detesto, eu acho que injustiça e falta de respeito. Inclusive, eu acho que esse é o tipo de situação que me tira do sério. Sou uma pessoa muito calma mesmo. Acho que eu tenho um bom controle emocional. Mas quando eu vejo alguma injustiça, é algo que me faz talvez perder um pouco do controle. Então, talvez seja isso. E o que te inspira a ação?
Cara, que me inspira a ação. Cara, eu acho que seria viver bem, né? Eu acho que você ter uma vida feliz, ela é muito importante, né? Só que a alegria é um negócio meio difícil de você terminar, né? Para cada pessoa, ela tem uma forma de... É uma subjetivo, né? É subjetivo, né? Então, acho que quando você acha que determinada ação que você vai tomar, isso vai fazer com que você se sinta bem, você se sinta feliz, talvez as pessoas que você ama se sintam dessa forma também, eu acho que isso me motiva. Isso me motiva. Talvez algumas situações mais complicadas que eu vivi, situações complicadas de vida mesmo, pessoal, como profissional, às vezes o que me fez me manter firme no objetivo era quando eu mentalizava que aquela ação que eu estava tomando poderia gerar ali na frente, por mais que agora não, mas ali na frente gerasse um resultado que me traria que me deixaria feliz, ou alguém que eu amo também. Legal. Quero ouvir tuas considerações finais, algo que você queira dizer para o público do nosso podcast, algo que veio à tua cabeça depois dessa conversa tão legal que a gente teve. Pô, bacana. Eu queria primeiro agradecer novamente, eu acho que o convite. Foi uma experiência muito legal, então obrigado, Márcio, obrigado, Letícia, pela recepção, obrigado a Datum pelo o convite. Talvez, acho que até baseado em tudo que a gente conversou, um recado é para que as pessoas não tenham medo de mudar, né? Por mais que ali não foi uma mudança tão drástica que eu fiz na minha carreira, no sentido de eu mudei de carreira, fui para a área de gestão, mas eu continuei na área técnica, mas às vezes a mudança, ela apesar de gerar insegurança, ela pode ser algo bom, né? Ouvir pessoas que você acha que são importantes, porque eu também ouvi pessoas que acreditaram em mim e eu vi que talvez eles enxergaram algo que eu não estava enxergando, e não tenho medo de mudar. E se mudar e não der certo, você faz rollback. Legal, Douglas, obrigado pela tua participação, foi ótimo, obrigado pelo papo, pelo aprendizado. Letícia, obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Uma conversa muito legal. Bom, esse foi o Datumcast, na nossa série especial de episódios do Inspiração Datum. Obrigado por acompanhar esse bate-papo conosco e até a próxima.